Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e esse é um espaço dedicado a histórias que inspiram, transformam e mostram que a trajetória carrega aprendizados, desafios e novas possibilidades. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de coragem, superação e protagonismo. A minha convidada é Karen Camargo. Ela é economista, administradora, artesã, palestrante, PCD, influenciadora digital e uma das grandes vozes brasileiras na luta pela inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Ela tem mais de 26 anos de experiência no mundo corporativo e a Karen construiu uma trajetória marcada pela resiliência e pela capacidade de transformar desafios em oportunidades. Vítima da talidomida, ela ressignificou sua história e tornou-se empreendedora, conquistando reconhecimento nacional ao participar e vencer o Shark Tank Brasil, além de ser autora de 3 projetos de leis voltados à inclusão. Hoje, por meio das redes sociais, Karen inspira milhares de pessoas a acreditarem na autonomia, no empreendedorismo e numa vida com mais possibilidades. É uma conversa sobre carreira, propósito, inclusão e força de quem escolhe ser protagonista da própria história. Karen, seja muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes. Muito obrigada, é uma honra gigantesca poder falar sobre histórias, falar sobre motivação, falar sobre esperança e negócios, lógico que sim, né? Tudo fica muito mais fácil quando a gente consegue pagar as nossas contas, né? Então, muito obrigada pela sua oportunidade de estar me dando voz aqui e tentar contar um pouco da minha história. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente realmente precisa ouvir a sua história, porque eu vi um pouco já de você, eu já stalkeei positivamente as suas redes sociais, e eu quero aqui, Karen, que você conte qual que é a sua história de vida e como que você influenciou a mulher e empreendedora que você se tornou, influenciando outras pessoas também. Bem, eu começo contando, né, que eu sou vítima da talidomida. Para quem nunca ouviu falar, a talidomida foi o maior acidente farmacológico da história, e eu faço parte dessa geração. A talidomida era um componente químico que fazia parte de muitos remédios. O Brasil, como outros países, compraram esse medicamento, né, da Alemanha, e faziam medicamentos variados, como enjoo, como ansiedade, era vendido de diversas formas. Minha mãe tomou esse medicamento, e esse medicamento, ele causava deformidades congênitas nos 4 membros ou menos. Dependia da proximidade em que tomou o remédio e em que a mulher engravidou, né? Então, era isso que definia. Então, eu, Karen, nasci 1 ano após a descoberta de que era um medicamento que estava causando aquela geração gigantesca de vítimas, e mesmo assim eu tenho deformidades nos 4 membros. Mas, de novo, isso é só um detalhe da minha vida, tá? A deficiência nunca me definiu, mas eu só conto para vocês saberem o porquê a Karen é deficiente. A Karen seguiu a vida dela normal. Eu fiz o meu tratamento para tornar o meu corpo, ou melhor, eu preciso de um tratamento para me tornar funcional. Essa é a palavra correta, tá? Então, na época não tinha CD, não tinha todo esse conhecimento, e na Alemanha tinha quantidades absurdas, tá? De verbas, porque, né, tinha acontecido isso no mundo todo. Meu pai é dinamarquês, e meus avós
maternos resolveram nos levar para uma consulta lá na Alemanha, e eu tinha 2 anos e meio, e eles resolveram que eu ficasse para que eu pudesse andar, para que eu pudesse ser funcional, como eu disse anteriormente. Então, eu fiquei internada 2 anos e meio lá para fazer cirurgias, eu fiz amputações, eu fiz correções, para que meu corpo ficasse mais funcional. O resto, minha vida seguiu normal. Minha mãe é uma pessoa muito, muito, muito determinada, uma mulher extremamente forte. Ela sempre, ela nunca me criou no mundo à parte. Ela sempre me incluiu no mundo em que a gente vive. Então, eu sou da época em que estudar, para mim, até as minhas graduações foram todas com mandado de segurança, porque não havia a inclusão naquela época. Sério que a sua família precisou fazer isso? Minha mãe, a vida toda. A vida toda. Eu acho até que nós somos contemporâneas, né, Karen? Nós devemos ter a mesma idade aí. Eu tive alguns. Eu tenho 65. Então você é um pouquinho mais velha que eu, mas eu também tive amigos com talidomida e eles, pelo menos aqui em São Paulo, eu percebi que aqui a escola aceitava. Claro que tinha uma série de desafios aí dentro da escola, né? Porque criança, quando quer, é muito cruel, né? A criança, a gente não sabia que a gente já existia naquela época o que se fala muito hoje, né? De bullying. Mas a criança, ela fazia, ela sempre fez isso. Acho que em todas as épocas do mundo, a criança tira sarro, ela brinca. E no interior eu sei sim que existiu isso. Como é que foi para você enfrentar esses desafios desde a infância? Em que momento que você até decidiu transformar essas dificuldades em força para lutar pela sua vida? Olha, eu não acho que teve um momento assim transformador. Eu sempre fui muito determinada com os meus objetivos, tá? Inclusive, assim, na minha época, quando eu terminei a faculdade, eu sonhava em trabalhar numa uma empresa grande de auditoria. Não sei nem por quê. É um sonhos que a gente tem. E eu passei por um processo seletivo bastante difícil e duro, né? E quando eu quando eu fui ser contratada, eu descobri que eu iria ganhar 30% a menos. Então, assim, a vida foi marcada por pequenos desafios a vida toda. Então, eu tive que driblar isso para poder ter um salário igual a todos. Mas depois não é só isso. Era mesmo você estando empregada, ganhando 100% do valor de que todos ganhavam, ainda tinham as dificuldades de você, não só como mulher, mas como mulher deficiente, de você almejar cargos maiores, promoções, né? Mas isso nunca me definiu. Eu acho que nós mulheres lutamos tanto o tempo todo, né? Era só mais um detalhe na minha vida, né? Eu segui o mundo corporativo por 26 anos e meio, e depois desses 26 anos e meio, eu e o meu carro, um pequeno acidente, mas um gigante acidente para mim. E eu fiquei na cadeira de rodas por 5 anos. Nossa, que loucura isso! Uma época difícil, meus filhos eram adolescentes, dependiam financeiramente de mim, né? Você tem quantos filhos, Karen? Um casal de filhos. Eu tenho um menino e uma menina. Meu menino tem 39 anos, minha menina tem 36. E esse foi um grande momento em que eu tive que aprender que nem sempre aquilo que você planeja é o que vai acontecer para o resto da vida, né? Assim, Karen, tinha muito forte dentro de mim que eu ia seguir o mundo corporativo. Eu trabalhava bem próximo à presidência de uma empresa muito grande, e eu ia
ter minha jornada de trabalho, me aposentar, e a minha vida ia ser essa, estava tudo certo, eu tinha feito esse plano, né? Só que a vida não é feita assim. Às vezes os planos mudam, né? As rotas mudam, né? E a minha mudou nesse momento. E nesse momento, onde eu não conseguia andar, eu não conseguia nem cuidar, né, da minha casa e tudo mais. Eu não tinha recursos financeiros, né? Porque um dia eu ganhava um número, no outro dia eu ganhava o mesmo número com 0 a menos. Então, assim, eu tinha que encaixar a minha vida nessa situação. Quando você sofreu o acidente, você precisou parar de trabalhar, então. Precisei, porque naquela época não se, e não faz muito tempo, tá? Para você ver como as coisas têm mudado no decorrer, muito rápido no decorrer dos anos. Ninguém falava de home office. Não existia nem essa possibilidade, né? Então, não tinha como. Eu acho que também para a empresa eram muitas coisas, né? Eu não tinha as mãos, eu estava numa cadeira de rodas, tudo era muito complexo. Eu fiquei num fixador externo por 2 anos e 1 mês, eu acho, foi isso. E fiquei dependente de morfina para corrigir essa perna, e ninguém sabia se eu ia voltar a andar, né? Porque na medicina existem, assim, os protótipos, né? E eu fujo um pouco do protótipo, então não havia um caso igual o meu de sucesso. Então, haviam muitas dúvidas, então eu tive que parar de trabalhar, e um dia uma grande amiga, né, eu sou uma pessoa em que era normal a gente aprender a bordar, a costurar, a tricotar, a crochetar, era algo que fazia parte e fazia parte também da minha mãe. Para você ter ideia, até curso de marcenaria eu fiz. A minha mãe, Legal. a minha mãe sempre me punha desafios, né? Então eu tricoto, eu crocheto, eu só costurar é que eu não costurava muito. E minha avó me deu uma máquina de costura quando eu casei. E aquilo me pareceu uma loucura, né? Me lembro muito bem, no casamento, minha avó virou para mim e falou: Karen, às vezes o marido fica desempregado, e a gente precisa fazer uma camisa, a gente faz uma saia. Eu pensei, como assim faz uma camisa e uma saia? E a máquina ficou lá jogada, né? Aí, nesse momento, uma amiga minha professora de cerâmica, eu sou ceramista há anos, sou uma apaixonada pela cerâmica, ela falou para mim: Karen, vai ter um bazar e a gente vai fazer umas bolsas. Eu falei, como assim a gente vai fazer bolsa? Assim, eu brincava com todo mundo: o que vocês estão tomando que vocês não dividem comigo, né? Alucinações aí, né? E ela comprou todo esse material e me pegou com a minha cadeira de rodas, com o fixador, e me levou para o ateliê dela. E foi a tarde mais louca do mundo, porque eu não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabia o que estava fazendo, mas nós nos divertimos muito e fizemos 10 ecobags. E ela levou no bazar e vendeu. Eu falei, opa, deu certo? Vendeu, né? Lembra aquele conselho que a sua avó te deu quando você casou? Que mulher assertiva que ela foi naquela época, não? Pois é, e foi uma avó, nossa, uma avó tão querida, uma avó tão presente. Eu preciso tomar cuidado para não desviar os assuntos, né? Mas uma vez, numa entrevista, me perguntaram se eu tinha dificuldades em aceitar a minha aparência. E eu falei, é impossível eu ter dificuldades. Quando eu olhava para minha avó, eu só via beleza, eu só via amor. Assim, então eu nunca tive nem problemas de aceitação comigo mesma, porque as pessoas que estavam do meu lado, eu só via beleza e amor nos olhos dela. Então,
Mas tá bom, vou voltar ao assunto. Mas que família maravilhosa que você teve, porque além do amor, do carinho, da atenção e do reflexo, né, no espelho que você mesma via pelo amor que elas te transmitiam, elas te estimulavam a fazer, ou te colocavam em situações que eram desafiadoras para que você não se acomodasse na sua situação. Sim, e o que elas queriam é que eu rompesse as barreiras do o que pode e o que não pode, tá? Então isso foi muito latente na minha vida, tá? Eu nunca, a não ser por motivos óbvios, né? Eu nunca aceitei não conseguir fazer uma coisa. A não ser se eu entendesse mesmo que eu não era boa em fazer aquilo. Mas eu me arrisquei em tudo nessa vida, né? Até porque a gente não tem habilidade e competência para tudo, né? Não, e tá tudo bem, e tá tudo bem. A gente não precisa ser competente e eficiente em tudo. Mas eu experimentei de tudo que você possa imaginar, como eu te falei, na marcenaria, olha que coisa mais louca. Eu fiz cursos de pintura em nanquim, em carvão, aquarela, em tela, a cerâmica. A cerâmica foi um desafio gigantesco, mexer no torno é, é, é bem mais complexo, é bem mais difícil quando não se tem as mãos, por causa da força externa e interna. E E o seu demorou, torno era elétrico? elétrico, demorou, Que deforma, né, a peça quando você não acelera ele, não tem essa questão também? você tem que ter a velocidade certa, você precisa ter a força interna, o apoio externo correto, né? Porque o barro, ele tem um pouco da sua essência, né? Às vezes eu brincava, né? Eu quero que seja um vaso. Aí, de repente, virava um cinzeiro. Porque, assim, eu tinha vontade de fazer aquilo. Mas aí, essa professora teve muita paciência. Eu só consegui fazer o torno no sentido anti-horário, porque todo mundo fazia no sentido horário. E demorou-se muito tempo. E aí eu descobri que era só assim que eu conseguia fazer o torno. Então, aonde eu parei, meu Deus do céu, a pessoa fala, né? Que você passou por todos esses estímulos, por tudo aquilo que você se colocou a fazer para poder experimentar todas as novidades também, né? Para poder experimentar todas os seus limites, né? Isso foi muito bom para você, né? Você parou no momento em que você decidiu em que a cadeira de rodas não era um fator limitante para você ficar em casa. E aí você ganhou asas na rua, né? Exatamente. Na verdade, por um bom tempo, eu fiquei produzindo, pelo menos o primeiro ano, né? Eu produzia em casa e essa minha amiga levava para vender, né? Aí depois eu consegui fazer mais as coisas. Mas o mais interessante é que, junto com tudo isso, eu tinha filhos adolescentes, né? Gente, eu vou ter que pedir para te interromper um minuto. Minha gata, meus netos vieram, deixaram minha gata entrar, ela vai ficar aparecendo na tela, deixa eu só tirar ela daqui, tá bom? Ela é linda, ela é linda. Ah, mas assim, a entrevista não é dela, né? Não é dela, é sua. Que legal. Ó, você, da próxima vez, ela te entrevista, vou tirar daqui. Eu Vamos lá. quero saber de você, Karen, ao longo da tua vida no mundo corporativo, né, e depois do mundo corporativo, quando você já estava em casa, já começou a sair com as suas amigas, a vender as suas peças, foi isso que te motivou, foi essa mudança que te motivou a começar uma nova carreira ou empreender no seu primeiro negócio? Eu acho que foi, sim, com certeza, foi o momento em que eu descobri que empreender era uma opção. Eu podia aceitar viver aquela vida, né, de não querer mais nada profissionalmente dizendo, né, ou eu podia me reinventar. Aos 48 anos,
eu percebi que não importa o seu know-how, não importa o seu currículo. Naquele momento, para mim, e nas minhas publicações recentes, eu percebi que esse número 48 ficou menor. Eu tenho seguidoras com muito menos idade que perderam o seu emprego e não conseguem mais retomar ao mercado de trabalho. Eu percebi que ali estava a minha chance. E, olha, do momento mais difícil da minha vida, eu hoje digo para você que bom que ele aconteceu, porque essa Karen que está aqui hoje, ela não existiria se aquele momento difícil não tivesse acontecido na minha vida. Eu tento muito nas minhas redes, eu falo demais, que o empreender, ele pode mudar a sua vida. E que realmente isso dá medo, isso dá insegurança, nem sempre a gente tem todo o aporte, o suporte necessário para essa jornada, mas eu sempre digo, vá com medo, comece pequeno. Porque, na verdade, a gente tem medo de todas as novas experiências da nossa vida, né? Mas que ela pode ser transformadora, libertadora. E eu digo que uma mulher que empreende, ela reescreve a sua história. E isso nós estamos falando de muitas camadas. Da mulher que sofre abusos em casa, da mulher que busca a sua independência, e dela buscar realmente a essência do que ela é capaz, né? Então, assim, é estranho falar isso, mas basicamente foi muito bom tudo aquilo ter acontecido para que eu pudesse descobrir essa outra pessoa. Eu dei aula esses últimos 3 dias na Mega Artesanal, né? E é, eu vou falar, mas não estou me gabando, eu estou só falando um comentário que me deixa muito feliz. Você não pode ter ideia quantas mulheres mudaram a rota da sua vida depois de me conhecerem. E eu sinto que é isso que a gente tem que fazer. Eu sou uma mulher, né, que luta muito pelas mulheres, né? Eu sou uma mulher que acredito demais nas mulheres e na potência que a gente tem. Mas às vezes o mundo fica tão confuso, tão cheio de rótulos, tão cheio de regras e de limitadores. E às vezes o mundo tem um eco tão forte que nem a gente acredita no que nós somos capazes, né? E além de outras situações, né? Ontem mesmo eu encontrei 2 com diagnósticos horrorosos, mas assim, terríveis, e que falaram: não, não, a gente vai, eu tenho uma doença, eu tenho um problema, eu vou cuidar dela e vou seguir em frente. Porque dificuldade, né, todos nós temos. Quem define a nossa trajetória é a gente, né? E a gente não pode se entregar de jeito nenhum, né? É o que você falou, quem define a trajetória somos nós, né? E quando a pessoa se entrega, ela perde uma oportunidade de viver uma grande superação e de mudar, né? É, Karen, sim. você até comentou que essa época foi muito desafiadora na sua vida, né? Você passou por obstáculos para poder empreender? Olha, o maior obstáculo para empreender sempre é o financeiro, né? A gente sempre sonha o momento ideal, a economia certa, o valor certo no banco para a gente começar a empreender, mas essas regras não existem, né? Nem tudo funciona como a economia manda, né? Os números não batem, o momento não é o correto. Tive acho que bastante dificuldade, principalmente no que eu faço, né? Eu sou artesã, e existe um preconceito. Na verdade, como existe preconceito nessa vida, né? Para tudo, né? Eu queria definir quem escreveu o caderno
é certo e errado, né? É bonito e feio. E de que o que você precisa para começar a empreender, né? Quanto de dinheiro você precisa para ter no seu negócio? E é lógico que o medo vem, ainda mais quando você tem 48 anos e você não tem muita vontade de quebrar sua cara de novo, né? Mas, para mim, foi simplesmente maravilhoso. Eu estou no mercado há 18 anos, tá? Eu amo o que faço. Eu brinco que a arte, a criatividade, a costura, os tecidos são algo que me encantam. Às vezes eu deito e eu preciso até meditar, porque a cabeça está assim, ó, blum, 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 pensando, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo, blá, blá, blá. Mas, mais do que isso, é transformar isso num negócio que te traga o dinheiro suficiente para que você possa dizer que aquilo é um negócio, né? E é possível, né? Existem milhões, eu sempre falo muito isso nas minhas redes, tá? Existem milhões de cursos online, na verdade até costura, tudo que eu aprendi. Você fala, Karen, você fez algum curso de costura? Não, eu não fiz, eu não tinha dinheiro. Mas, gente, nós temos o YouTube, tem tutorial para tudo. Né? Um dia desses eu tinha um técnico aqui consertando a minha máquina de lavar. Quando eu cheguei para ver ele estava vendo o tutorial do YouTube. Então, assim, gente, tem tutorial para tudo, inclusive para o empreendedorismo, para que você possa entender um pouco de negócios, de cálculo de preço, de margem de lucro, e o mais importante para você estar no mercado há 18 anos, de inovação, porque as pessoas não querem as mesmas coisas o tempo todo. Na verdade, as pessoas querem coisas novas a todo momento, né? Exatamente. E você empreende exatamente nisso. Você trabalha com negócios criativos, né? O que é que você faz exatamente para vender, né? Você cria como? Olha, eu passei por todas as fases, né? Eu comecei inicialmente indo em feiras, né? As feiras que tem por aí. Cara, estou falando de mim. Eu acho as feiras muito caras e muito inseguras de você arriscar, porque às vezes você investe um valor muito grande e não obrigatoriamente você tem um retorno. Aí eu desisti das feiras. Aí eu fui para um campo que foi muito seguro para mim, que era trabalhar dentro das empresas. Então eu fiz um calendário, faço? Não, não é, porque tudo tem as suas panelinhas, né? Eu fiz um calendário e eu trabalhava dentro de empresas. Aí você vai falar, nossa, que empresas? Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, eu trabalhava dentro do Hospital das Clínicas uma vez por mês, eu trabalhei no Tribunal de Contas. Ah, entendi. Então você tinha uma mesa onde você vendia seus produtos lá. Exatamente. E assim eu preenchi meu calendário do semestre, normalmente do semestre, tá? E que produtos você vende, Karen? Então, olha, eu ouvi muitas coaches, né, dizendo que a gente tinha que, eu tinha que ter um segmento. Eu sou muito livre, eu nasci para ser livre. Eu nunca consegui ter um segmento. Eu comecei, então, com as eco bags, como eu falei para você, aí eu me aventurei, e aí eu fui para as necessaires com utilidade. Então, vamos supor, um porta-esmalte, um porta-maquiagem. Eu fiz muito material para pessoas que faziam mosaico, para carregar as ferramentas. Eu fiz necessários que tinham uma utilidade própria. Aí eu falei, não, não tá bom. Vou me aventurar um pouco mais. Aí eu fui para as bolsas. As bolsas, e aí eu fui para o patchwork.
Fiquei um pouco no patchwork com as bolsas, mas sempre tudo muito junto. Se você me mandasse uma mensagem, falasse, ai, Karen, eu quero uma capa de livro, porque eu vou dar um livro para uma amiga, eu faria. Eu brinco que eu realizo sonhos, vocês me dão a ideia e eu tento materializar isso em tecido num sonho palpável, né? Aí eu falei, aí eu achei que eu estava dominando aquilo. Aí eu fui para a bonecaria. Aí na bonecaria eu falei, uau, foi uma coisa, né? A minha meta era chegar na Tilda. Aí eu naveguei um pouco por esses mares, inclusive tem uma história que eu conto muito da bonecaria, que eu gostaria de contar para você. Eu fazia exposição no HC e teve uma assistente social de doentes terminais que ela teve a ideia de eu confeccionar várias bonecas e de eu colocar o sonho delas lá dentro. E eu achei aquilo genial, e eu confeccionei as bonecas, ela pôs por letras A, B, C, D, e dentro do corpo da boneca eu coloquei essa lista de sonhos, eu devolvi as bonecas para ela, não conheci os doentes. Bem, então eu fui para essa parte toda, né, e aí, e continuei trabalhando assim, mas aí veio a pandemia, eu vou te contar das bonecas no meio da pandemia. Veio a pandemia, e aí aquela minha estrutura que eu tinha, eu falei, não, tá tudo bem. Olha, né, quantos clientes eu tenho, né? Vai dar tudo certo, porque eu não vou estar lá na empresa, estou presa em casa, mas se eles precisarem de alguma coisa, eles vão me chamar. Isso não aconteceu. E aí eu descobri que a minha cartela de clientes eram clientes de oportunidade. Eu estava lá, eles tinham um presente e eles compravam de mim ou encomendavam de mim, mas eles não pegavam um telefone para me ligar. E eu falei, uau, e agora, né? Por isso que eu digo, né, um negócio é assim, você tem que ir se adaptando ao negócio. E como aproximar as pessoas, né, para que você possa despertar o desejo, fazer com que elas comprem, mas que elas façam a recompra de você, né? Elas possam encomendar de você, né? A fidelização, nesse momento, ela já existia, mas desde que eu estivesse lá, na hora do almoço deles. De novo, eles não me ligavam para me encomendar. E eu falei, não. E junto com isso vieram outras coisas. A minha cabeça é ótima, o meu corpo nem tanto. Eu falei, para quem é bazarista, é uma vida muito, muito dura. Você tem Para quem não sabe, a gente até pode contar um pouquinho, porque eu tenho a minha mãe, ela tinha um ateliê de cerâmica, e eu, adolescente, acompanhei a minha mãe a bazar durante muitos anos, né? Por isso que eu sei, quando você falou, eu trabalhava, eu já sei, né, que existe uma mesa que você coloca seus produtos, mas tem o antes disso, que é você se programar para produzir as peças, depois você embalar todas aquelas peças, colocar numa caixa, colocar no carro, carregar tudo para poder desembalar tudo e colocar na mesa, fazer a decoração para as pessoas comprarem e estar presente o tempo todo, pronta para explicar, simpática, sorridente para poder vender, né? Então tem uma preparação muito grande, né? Imagine eu que tinha bazares toda semana. Uau, Então, isso é uma loucura. Eu tinha, sabe, mas era a única matemática de fechar as minhas contas, não só do mais, mas de manter o que eu tinha. Você falou dos hospitais, falou da assembleia, você ia a clubes também, nas feiras dos clubes? Não, eu ia muito em empresas. As feiras de clubes eu cheguei a ir, mas naquele início. Eram muito caras, elas são muito caras e nem sempre. Chegou a um ponto em que eu saía e falava: eu vendi o que eu paguei a mesa, tá tudo bem. Não, não Você tá está no tudo bem. prejuízo, né? Estou num super prejuízo, sem falar nos outros números. Eu gastei para ir, provavelmente tem um estacionamento,
por mais que você se organize, tem algo a comer, nem que você leve da sua casa, mas tem, e depois tem o seu tempo, que você ficou lá linda e maravilhosa, sorrindo, para todos que falam, nossa, foi você que fez, eu brincava, né, se cada um me desse 10 centavos, eu saía rica das feiras. Mas acontece para todos, né, é lindo o seu trabalho, e vai embora. Então, assim, eu me foquei nas empresas mesmo. Eu citei essas maiores, mas trabalhei em laboratórios, trabalhei em escritórios. Eu realmente tinha de segunda a sexta. E era bom, porque o horário era assim: eu tinha que estar lá umas 10 para montar a mesa, e eu podia ir embora tipo umas 2h30, 3 horas, eu podia começar a desmontar a mesa. Então não era tão longo quanto os bazares de fim de semana, em que você chega mais cedo e que você vai embora no final da tarde, né? Então eu trabalhava em empresas mesmo, e no sábado e no domingo eu tinha o tempo para produzir, né? Para eu ter quantidade, né? Karen, como é que o empreendedorismo impactou a sua autoestima, a sua independência financeira e sua qualidade de vida, uma vez que você precisava fazer toda essa mega produção para poder ir até os lugares para poder vender? O que que mudou na tua vida depois que você passou a ser empreendedora? Eu acho que são muitas camadas de novo, né? É um desafio muito grande de ter uma logística e ser razoável, porque não é só vender, né? Eu tinha que produzir, assim como a sua mãe, né? Então, assim, a gente tem que começar a conhecer um pouco o seu público, para que você tenha o máximo de peças para atender às necessidades. E, ao mesmo tempo, otimizar o seu tempo, para que você possa ter esse número de peças, né? E que esses números batam todos. Mudou tudo, mudou tudo. Mudou porque eu conheci tantas pessoas, tantas histórias, tantos relatos, né, que só fizeram me engrandecer, né, como pessoa. E não mais do que isso, eu acho que eu nunca utilizei tanto o que eu estudei na faculdade depois que eu empreendi. Porque no mundo corporativo é meio, sai daqui, vai para ali, tem toda uma rota a ser seguida. Então, você não pode ser muito criativo, né? Quando você é empreendedora, você tem que ser extremamente criativa o tempo todo, né? Então, isso me mudou muito como pessoa. E quando eu fui, após a pandemia, quando eu fui para as redes sociais, em que eu descobri que isso era o lógico para mim. Então, respeitando os meus limites, de que meu corpo não era tão bom, minha cabeça era ótima, eu quero continuar trabalhando. Vender online, eu conseguia produzir mais e eu conseguia realizar mais sonhos. E foi durante a pandemia em que eu fiz esse passo de sair, né, obrigatoriamente, né, todos nós saímos da zona de conforto, para ir para uma zona nova. E aí veio esse novo aprender, né? Não sou uma menina, mas tive que me adaptar a esse mundo louco das redes sociais. E eu gostei muito, porque isso me abriu mais os horizontes. De repente, eu não precisava vender aqui na minha cidade, né? Não foram tantas, mas eu vendi para a Inglaterra, eu vendi para a Espanha, eu vendi para Portugal. Quando eu poderia imaginar isso acontecer se eu estivesse na mesa, dentro dos grêmios das empresas, né? E não só isso, eu descobri muito mais do que isso, independente do empreendedorismo que está dentro de mim, e que eu falo o tempo todo que a gente deve empreender, principalmente depois dos 50 anos, que vale muito a pena esse momento, essa vivência, os desafios, as vitórias, né, são maravilhosas. Mas, mais do que isso, eu pude trazer para as pessoas
uma coisa que para mim não era, eu não via como um fator importante, mas agora eu brinco que é o meu melhor negócio, é poder transformar a vida das pessoas. A gente pode acordar e resolver reclamar o dia todo, ou a gente pode fazer, né, daquele um monte de limão, uma limonada maravilhosa e dividir com muitas pessoas. Eu É todos muito os dias, legal isso. Eu quero até perguntar para você, porque você está falando das redes sociais. Nas redes sociais, e eu comentei no começo, né, que eu já dei uma olhadinha no seu Instagram. Você fala sobre inclusão, sobre etarismo e sobre valorização das mulheres, Karen. Qual que é a importância de você usar a sua voz para defender essas causas? eu acho que tem um mundo melhor, entender que a importância das mulheres, gente, depois da pandemia, se percebeu, eu brinco, né? Quem foi aquela pessoinha que queimou o sutiã, né? Eu ir lá brigar com ela. Nós crescemos Eu falo tanto. a mesma coisa, sabia? Quem que liderou esse movimento? Por favor, me conte para eu fazer os meus argumentos contra, tá? Eu acho que nós somos extremamente capazes, mas de repente nós viramos mães, né, mulheres, mães, donas de casa e grandes empresárias ou ser funcionárias, seja o que for. E de repente é um acúmulo de funções tão louco Tudo e ao mesmo tempo, né? todo mundo normaliza isso de uma maneira tão fácil. A gente dá conta, mas vamos conversar a respeito, né? Vamos tratar esse assunto. E assim, o etarismo para mim é algo surreal, tá? É algo inaceitável, inaceitável, tá? E assim, tudo que eu acredito realmente, até os produtos, tá? Se eu fizer uma peça e eu não entender que aquilo faz sentido, você pode ter certeza que eu não vou vender. Eu não vou nem produzir, tá? Então, assim, eu sou muito coerente com a minha vida como um todo, tá? Eu acho que falta a gente falar sobre assuntos muito importantes, né? Eu não posso falar sobre a violência da mulher, mas eu posso falar que essa mulher, se ela empreender e ela tiver condições financeiras, ela pode mudar a história dela. Ela pode sair de onde ela está, ir para um outro lugar e viver de uma maneira diferente. Então, são assuntos que todas nós temos que conversar muito para que a gente possa ter uma mudança verdadeira na sociedade como um todo. Isso sem falar na inclusão, né, que é a bandeira que eu mais luto, né. Eu queria saber aonde está escrito o que é certo, o que é correto. Todos nós somos diferentes, graças a Deus. Que chatice se a gente fosse todo mundo igual. E está tudo bem, né? O mais Com a importante. moda, a gente já fala isso, né? Quando lança uma moda nova, fica todo mundo igual, com a mesma cor de roupa, com o mesmo estilo. E é muito comum a gente chegar num evento que tem uma pessoa igual a gente. Então, a gente precisa prestar atenção que o igual também incomoda, que a gente precisa se destacar pela diferença, né? E que ser diferente tá tudo certo, não tem problema nenhum em ser diferente. E uma luta muito intensa minha é sair da invisibilidade, né? Você mais nova do que eu, mas tem a mesma idade, vivemos mais ou menos a mesma época em que era muito normal se esconder, né? Para proteger, escondiam os deficientes para protegê-los. E, na verdade, eu acho que a gente não precisa dessa proteção. A gente precisa é que o mundo entenda que a gente faz parte dessa sociedade como um todo, e cada um está contribuindo da sua maneira e da sua forma, né? Então eu quero sair dessa invisibilidade, eu luto o tempo todo para sair dessa invisibilidade. E, lógico, falar para você que é fácil, nada disso é fácil. Tudo disso é com muita adrenalina, mas a vida é assim.
num novo emprego, numa nova jornada, no primeiro carro que você dirige após tirar sua carta, quando você aprende a andar de bicicleta, é sempre com uma emoção, então tá tudo bem, né? E são esses os pontos que eu quero defender, mas muito mais do que o artesanato, o que eu quero trazer para as mulheres é a autoestima, é se valorizarem. A gente, né, não tem aquela brincadeira do avião, né? Se o avião despressurizar, quando a máscara cair, né? Primeiro vocês. A gente só pode dar quando a gente se conhece e a gente está se cuidando um pouco, né? Então, é esse o meu discurso que eu faço. Tenho muito orgulho do número de seguidores que eu cheguei. Não entendo nada do que eu estou fazendo. Faço um monte de bobagem, levo um monte de pito dos meus filhos, mas eu sigo em frente. Eu sigo em frente. Eu acredito que sim, porque as mídias sociais, elas mudam, né? Elas são muito volantes. A cada mês tem uma novidade, ou é um tamanho de um post, ou é um tempo de um Reels, muda muito. Eu tenho uma agência de comunicação e a gente acompanha muito essas mudanças aqui, até para que eu também possa fazer o correto. Mas o correto é o correto que para gente, né? O algoritmo precisa ser elaborado, precisa ser pensado para que a gente possa atingir aquele número de seguidores. Mas até acontecer isso, eu acredito que muita gente também tenha aí feito ou participado de situações em que depois deu muita risada, né? Você falou da sua família, e como é que a sua família ela participa da sua caminhada? Qual a importância do apoio dos seus filhos, maridos, netos, até gato, né, que já participou da nossa conversa hoje, na sua trajetória, Karen? Olha, eu acho que, assim, seria muito difícil sem o apoio deles, né? Às vezes, ser mãe atípica é uma coisa muito difícil. Ser avó atípica é uma coisa muito difícil. Você exige deles muito, muito. Mas sem apoio, eu não estaria aqui. Principalmente do meu marido. Quando eu falei que eu ia virar artesã, porque existem os preconceitos, acham que artesã não é nem profissão. Quando você fala, é muito comum você falar, eu sou artesã, é muito bom para a cabeça, o que você trabalha? Fazendo aplicação. Então, assim, o apoio dele nas minhas decisões foi fundamental, né? A minha família me apoia integralmente. Lógico, somos todos muito diferentes, né? Eu sou uma pessoa extremamente expansiva, assim, todos os dias eu falo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, quando eu levanto, vou fazer tudo o que eu quero, não importa o que apareça no meio, né? É uma decisão que eu tomo. Então, os meus filhos são um pouco mais caretas, são mais sérios, né? Então, eu brinco que um dia desses eles vão me interditar com as loucuras que eu faço no Instagram. Mas é tudo brincadeira, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Mas meu filho, quando preciso muito de um vídeo mais elaborado, ele vem. É porque eu não tenho ninguém, tá? Sou só eu aqui, eu e o Nilson, tá? Então, quando eu preciso de um vídeo, que eu quero um vídeo melhor, ele vem, ele edita para mim. Minha filha passa o tempo todo procurando ideias para eu confeccionar, ideias de vídeo. Então, cada um do seu jeito, independente deles já terem suas famílias, já estarem nas suas casas, eles me ajudam dessa maneira. E eu gosto muito de ter esse poder, de ter essa voz, de poder trazer assuntos não tão confortáveis nas conversas, mas conversas que eu acho que são importantes, né? E eu luto pelas minas causas, quando eu sou uma ativista, nossa, super ativista.
Tem um stand na Mega Artesanal que vende peças de costura, réguas, tesouras, cortadores, e todo ano eu vou lá. Quando eu vou, eles já chamam o diretor na porta, porque eles sabem que eu vou lá reclamar. Puxa, por que não dá para fazer uma tesoura com cabo maior, mais grosso? Gente, 20% da população do Brasil tem deficiência. É um mercado gigantesco. E ninguém presta atenção. Eu já fui falar com grandes empresas de cosmético, às vezes pequenas mudanças, é a tampa de um rímel que tenha umas nervurinhas para que seja mais fácil abrir. Eu sou uma pessoa insistente, tá? Eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Das garrafas, eu cansei de falar. Eu falei durante 5 anos. Quando eu vi que eu não ia mudar nada, eu escrevi um projeto de lei. Meu projeto de lei está no Senado, ele já vai sair do projeto para ir para uma lei, né? Do que trata essa PL que você fez? Minha primeira PL fala de uma regulamentação para a abertura de garrafas. Garrafas como água, refrigerante, leite, suco. Nós estamos envelhecendo, é comprovado. Minha mãe tem 90 anos, minha mãe está trabalhando. Minha mãe é um assombro, assim, de potência de cabeça. Que lindo, isso, 90 anos e ainda trabalhando, isso é maravilhoso. Ela deve estar plena, né, na juventude dela e vivendo a vida a todo vapor, né? E com a sabedoria dos erros dos 90 anos. Porque a idade não só nos traz coisas ruins, nos traz o ruim é que às vezes o corpo não acompanha. Mas isso não quer dizer que a sua cabeça não seja repleta de conhecimento das tentativas e erros que você fez na vida toda. E você vai se corrigindo. E então, assim, bem, no meu projeto, vou voltar a falar do meu projeto de lei. Então, eu não me conformo as pessoas acharem normal eu não consegui abrir uma garrafa d'água. Porque assim, eu brinco, deficiente não pede bolsa, dinheiro, não é isso. Deficiente pede autonomia. Se ele tiver autonomia, ele pode viver plenamente a sua vida. Então, eu quando comecei, isso há uns 5 anos atrás, que eu comecei com essa história da garrafa, é, as pessoas punham nos comentários, pede para o seu marido. Meu Deus, primeiro, eu quero. Ele está ali do meu lado. E se eu não tivesse marido? Né? Então, você vê que às vezes o óbvio não é conversado. E o que você propõe na mudança da abertura da tampinha da garrafa, é isso? Isso, uma regulamentação para que todas as garrafas tenham um padrão para atender a todos e a todas. Todos precisam ser atendidos. Então, não é para Karen. Como é que um cego diferencia uma garrafa de leite e de suco? Não tem como. Se não for pelo formato e pelo cheiro, né, depois de aberto, não tem como diferenciar, né? Mas no mercado, ele vai ter que pedir para alguém. Então, assim, de novo, estamos falando de autonomia. Autonomia para isso, tá? Então, o meu projeto de lei, ele obriga que tenha uma regulamentação para que essas embalagens sejam acessíveis a todos. Eu pago o mesmo preço da água que todo mundo. Tentei conversar conversei com, acho que com todas, não sobrou uma, tá? Eu não consegui. Eu conversei com muitas empresas de maquiagem pedindo o rímel, porque eu sou menina, eu uso rímel. Fazer nervurinhas na tampa do rímel para que seja mais fácil segurar. Mas não é de novo para Karen. A minha mãe está plena, como eu falei com você, mas é impossível você chegar aos 90 sem artrose, sem artrite, né? E que vão dificultar essas coisas para abrir a água e para abrir o rímel. E minha mãe passa mais rímel do que eu, tá? Então, assim, são essas pequenas mudanças que eu quero, eu sonho com isso. Eu falo que eu
estou tentando plantar a semente. Talvez eu não deite embaixo dessa árvore, que ela não fique frondosa e com uma sombra maravilhosa, mas a semente eu vou plantar. De que esse mundo seja mais acolhedor a todos, tá? De que a gente tenha autonomia, todos, a fazer todas as coisas, por mais simples que elas sejam, tá? Então, esse foi meu primeiro projeto de lei. Depois eu comecei a ficar mais ambiciosa, escrevi o segundo, escrevi o terceiro, e eu preciso me segurar um pouco, né? Porque eu não posso assinar um projeto de lei, né? Então, eu sempre preciso de alguém que me escute, acredite no meu pedido e protocole aquele projeto, né? Então, falando nisso, para as pessoas que têm interesse em desenvolver os projetos de lei, quem são as pessoas na Assembleia que ouvem esses projetos? Olha, os meus todos foram protocolados por deputado federal, sempre a mesma, tá? Sempre foi uma mulher que me ouviu, que se sensibilizou e que acreditou naquilo. Então, o caminho que eu fiz foi esse. Eu escrevo o projeto, eu tive a sorte dessa pessoa aceitar ele exatamente como eu queria, né? Eu escrevi meu projeto, ela me ouviu, me aceitou e me protocolou. E depois eu faço o meu trabalho de, de ir lá atormentar. Para quais comissões foram? Quem são todos os deputados daquela comissão? Aí eu vou atrás de todos eles. Alguns me atendem, alguns não me atendem, não tem problema. Passou para a segunda comissão, aí eu vou atrás de todos eles e vou seguindo assim. Eu vou fazendo o meu papel de cidadã. Tá certíssima. Quanto tempo demora um projeto de lei para ser aprovado? Olha, eu participei de 4, eu escrevi 3, mas eu participei de 4. O primeiro levou 12 anos. Uau, é muito tempo. Esse da tampinha, ele não vai levar esse tempo. Eu não posso te dizer quanto, mas assim, eu sinto pelo andar da carruagem que ele vai ficar pronto esse ano, então ele não vai levar 2 anos, tá? Então, depende, né? A política é política. O que a gente precisa entender é o seguinte, às vezes a política é muito demonizada, né? Nós estamos fazendo política o tempo todo, quando nós vamos comprar pão. O que a gente esquece, como cidadãos, e que a gente vota em alguém, é de que a gente tem direito a participar disso tudo, de cobrar, de fazer e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito presente, eu cobro muito, tá? Eu exijo aquele meu voto de cabo a rabo, tá? Mas todos nós podemos fazer isso. É que às vezes a gente se ocupa com outras tarefas e esquece desse lado, né? Então, pode variar muito, né? Do projeto, do empenho, ou do quanto a gente cobra do legislador, dele poder fazer aquilo, e às vezes não é o que protocolou, são muitos outros no meio do caminho, né? De que a gente envolva ele nessa necessidade de que existe isso, mas isso aconteceu no projeto de lei do absorvente, em que as pessoas não imaginavam que as pessoas de pouca renda não tinham dinheiro para comprar seu absorvente, né? Então, se a gente envolver as pessoas nessa necessidade, a gente consegue fazer com que essas coisas aconteçam e a nossa sociedade se torne mais justa, né? Que a busca é isso, né? Da sociedade mais justa. É isso que a gente precisa mesmo, né, Karen? Eu tô adorando a nossa conversa, mas nós já estamos caminhando para o final da nossa conversa. Mas antes disso, eu quero saber que conselhos que você pode deixar aqui para mulheres que desejam empreender, mas por algum motivo elas se deixam levar pela idade, pela deficiência ou pelas dificuldades da vida e acabam não realizando os seus sonhos. Olha, e para as mães atípicas, que às vezes dedicam muito da sua vida em cuidar, né, do seu filho e esquecem o seu lado pessoal como um lado de negócio, né? Olha, com medo, vá. Sem dinheiro, vá, mas vá com calma. Estude o seu mercado, conheça aquilo que você está fazendo.
Tem milhões de cursos gratuitos de empreendedorismo para que você se capacite um pouco mais. Faça os cursos, aproveite as suas horas vagas. Conhecer, saber, nunca é demais. E siga em frente, vá. Quando que essa Karen, há 18 anos atrás, podia imaginar que eu estaria aqui? Mas eu fui com medo mesmo, e eu tenho um jargão que eu carrego para a vida. O impossível só demora um pouco mais. Então, faça acontecer, não deixe que ninguém te limite, não deixe que o mundo te limite, mas somente vá. Pode dar errado? Pode, mas não vá embora sem arrependimentos. O caminho vale muito a pena. Ah, e como vale, né? Porque a hora que a gente passa pelo desafio, pela dificuldade, e acaba chegando lá na frente, quando a gente olha lá para trás e fala assim: ah, foi por isso que eu passei por aquela situação, foi por isso que eu me envolvi naquele projeto, foi por isso que eu encontrei aquelas pessoas naquela feira. E tudo isso é muito importante, né? Porque vai trazendo uma sensação de pertencimento maior, de engajamento com as pessoas, né? Porque a gente vai renovando os nossos votos com a nossa missão de vida e o nosso propósito, né? Que é aquela chama interior que a gente tem, né? E que desde pequena ela motiva a gente, mas é o que faz com que a gente levante da cama todo dia de manhã, né? O nosso propósito de vida. E quanto mais alinhado ele tiver ao nosso coração, mais fácil fica da gente atingir os objetivos, né? Mesmo que a gente passe por esses percalços na vida aí, né? E também tem uma coisa, né? Eu falei isso no Shark Tank. Eu jamais seria quem eu sou se não tivesse passado pelas dificuldades que eu passei. Então, eu agradeço a cada cicatriz, a cada marca. Você imagine, né? Uma mulher idosa, né? Perante a lei, eu sou uma idosa, PCD, artesã, eu consegui pisar no Shark Tank, não porque eu procurei, foram eles que me procuraram. Como é que foi essa experiência na sua vida, Karen? Conta pra gente, porque isso é maravilhoso. Olha, é um divisor de águas, né? Quando eu recebi a ligação, eu recebi uma mensagem num domingo à noite, me convidando, e foi muito engraçado. Meu marido virou para mim e falou: é golpe. É claro que é, eu também pensaria, domingo à noite. É golpe. Vão pôr você lá, vão fazer você fazer pix. Eu falei: mas que pix que eu vou fazer? E a gravação era na terça de manhã. E justamente naquele período, uma publicação minha tinha sido publicada no Razões para Acreditar. Eu estava até aqui, né? Não, mais lá, de encomendas. E na internet tem muito disso, de altos e baixos, né? Você vende muito quando viraliza uma publicação, e depois você tem que esperar um pouco mais para uma nova publicação viralizar. E eu tive que costurar muito, então eu tive uma segunda-feira muito atarefada. Eu sou uma avó que cuido de netos, então eu tinha que deixar o almoço pronto, eu tinha que deixar essa parte toda que faz parte, né, da minha Do lista. dia a dia da mulher, né? Eu estar lá no outro dia às 9, né? Gente, foi surreal, assim, uma participar de um reality, aquela coisa de você ser gravada, de você ter uma pessoa do seu lado acompanhando, de você não poder trocar conversa, muita conversa, ou conversas controladas com os outros participantes. Nossa, eles eram tão jovens, eles me pareciam ter um negócio, eles tinham um funcionário, né? Meu funcionário é meu marido, né? Nem é meu funcionário, eu brinco que ele é meu sócio, né? E viver aquele momento todo, e aquela experiência do pitch, que eu nunca tinha tido na minha vida, né? Como é que eu vou sintetizar tudo em 2 minutos com uma pessoa que ficava lá levantando uma placa? Dois, agora tem 1,50, é uma loucura, né? 72 pessoas num set. É muita gente. Era uma plateia, tá certo que eu já falei para mais gente, mas era uma plateia muito diferente do que eu estou acostumado
a falar, né? Eu conheci aquela pessoa que eu adorava de paixão e eu morria de medo de eu me decepcionar. E, na verdade, eu saí mais apaixonada que é o Caíto Maia. Meu Deus do céu, que ser humano é aquele, né? É maravilhoso. Eu tive uma oportunidade de fazer a curadoria de um livro em que eu fiz a introdução e ele fez a apresentação do livro, e ele traz nas palavras um aprendizado muito grande, né? Porque mesmo com doçura, ele consegue ser firme, consegue ter direcionamento, consegue trazer uma bússola, um norte para as pessoas, né? Então ele é uma pessoa que só tem a agregar na vida da gente, né? Ele é ele. E foi um momento muito mágico. Eu fiz o meu pitch lá, parar no lugar certo, aquelas luzes intensas demais, né? Realmente um estúdio de gente grande lá, né? É, e foi muito lindo, porque ele se comoveu muito, eles cortaram esse pedaço, apesar dele ter autorizado, ele chorou muito, foi muito lindo. É, eu, eu, eu senti uma honra gigantesca de ter sido abraçada por ele, das coisas que ele falou para mim, e caracoles, como a vida é linda, né? É isso mesmo, né, Karen? A vida é linda e a gente precisa olhar com esse olhar mais florido, né, mais doce, porque não é todo dia que é igual, né? E a gente só floresce quando a gente rega. E isso faz parte do nosso dia a dia, né? O regar diariamente, né, com amor, com carinho, com atenção, com cuidado, para que essa flor ela cresça com força, com brilho e dê não só flores bonitas, como depois muitos frutos doces, né? E eu quero saber, antes da gente encerrar, quais são os seus próximos passos, se você pensa em realizar outros sonhos, qual é o legado que você quer deixar para as futuras gerações das mulheres empreendedoras ou para as futuras gerações dos seus netos? O que é que você pensa nos seus próximos passos? Ai, olha, eu cada vez sonho mais alto, tá? É, eu sonho em poder melhorar o mundo, eu sonho de verdade, tá? Assim, se você soubesse, eu tenho tantas histórias, eu tenho tantos pedidos mais loucos, uma pessoa que precisa de uma fono, uma pessoa que precisa de uma diálise, porque acaba acontecendo essas coisas, né? Porque o que eu quero é acolher as pessoas. Eu quero é poder fazer mais por todos. Eu acho que a nossa sociedade ficou muito dura, ficou muito individualista, e nós vivemos em bando, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Eu gostaria de continuar a mostrar a importância disso, a importância desse olhar mais fraterno para a mulher, desse cuidado maior, né? Nós somos poderosas, mas às vezes precisamos de um pouquinho mais de aconchego, né? Ou de alguém que nos escute, que nos ouça. Olha, eu tenho planos gigantescos. Eu ainda continuo sendo só a Karen, tá? A Karen e o Nilson. Mas eu sonho grande. E vamos ver o que a vida me oferece, as portas que aparecem. Eu já descobri lá atrás que quando se fecha uma porta, olha o tamanho da janela que abriu na minha vida. Então, eu sonho continuar fazendo tudo isso que eu faço, muito mais. Acolhendo mais pessoas, ouvindo mais mulheres, e recebendo esse incentivo delas também, né? De ter esse feedback de que me conhecer transformou a vida delas em alguma coisa para que elas tirassem força de um lugar onde elas não sabiam que tinham para seguir em frente. E é isso que eu vou fazendo, e vou aprontando aqui nas minhas redes tudo o que eu posso. E o que Que eu amo. delícia, Karen, que delícia. Isso é maravilhoso. Eu desejo muito sucesso no seu empreendimento, desejo muita força, muita coragem para você continuar no seu dia a dia, porque eu sei que tem, como todo mundo tem os grandes desafios, né? Mas a vida ela é permeada de coisas, de desafios com coisas boas, e é assim que a gente vai levando a vida, porque a gente aprende a ressignificar o que não é bom, né? Para que seja bom e que seja um aprendizado, né? Isso é o que muda
toda a questão do por que eu estou passando por isso, né? Então você trouxe aí, né? Vá, empreenda, tá com medo, vai com medo mesmo, e é assim que a gente precisa viver, né? Então, Karen, eu só tenho a te agradecer por compartilhar conosco aqui a sua trajetória, que é extremamente inspiradora, é uma história que mostra que a carreira vai muito além de cargos, muito além de empresas, ela vem das conquistas profissionais, né? Ela é construída por coragem, por escolhas, por aprendizado, e principalmente pela capacidade de transformar experiências pessoais em um impacto tão positivo para a sociedade, e a sua atuação pela inclusão, pela acessibilidade, ela reforça essa mensagem que é fundamental. Uma sociedade mais justa começa quando nós criamos oportunidade para que todos possam desenvolver seus talentos e exercer plenamente a sua autonomia. Então, que só tenho a te agradecer, muito obrigada pelo teu tempo e pela oportunidade que nós tivemos aqui de conhecer melhor o seu trabalho, tanto nas redes sociais como o seu trabalho como artesã, que é um trabalho muito honrado. Sim, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu só consigo alcançar minha meta com apoio de vocês, que me ajudam a multiplicar essa ideia, que me ajudam a difundir essa ideia, e que nunca é tarde para a gente tirar um sonho que está guardado lá no fundo da gaveta e tornar ele realidade, né? É exatamente isso, né? Então, Karen, desejo muito sucesso, nos falamos em breve, e para você que nos acompanhou até aqui, esse é mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, que fica o convite para você refletir sobre a sua própria jornada, sobre os seus desafios, que podem se transformar em novos caminhos, sim, e a Karen trouxe isso muito bem, né? E quais vozes precisam ser ouvidas para que a gente possa construir um futuro mais inclusivo. Então, pensa nisso para que a gente possa converter o nosso futuro num futuro mais próspero, num futuro mais acolhedor, porque é isso que a gente precisa, de mais amor, né? De mais paz e amor na vida. Perfeito, o final perfeito. Que delícia, Karen. Eu sou Cláudia Cardillo e te encontro no próximo episódio com mais histórias inspiradoras como essa. Até o próximo episódio. Tchau, Karen. Tchau, muito obrigada, viu? Obrigada, querida.